o seu principal inimigo para que você aprenda inglês, que é a questão do vocabulário. É sempre falta de vocabulário. É sempre isso que deixa a pessoa travada e emperrada. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Léo Ramos, eu sou professor de inglês e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar do seu principal inimigo para que você aprenda inglês, que é a questão do vocabulário. Um vocabulário pobre. Então a pessoa chega e fala: quero aprender inglês, quero falar inglês. O que isso quer dizer? Você vai querer falar com total confiança, total autonomia sobre qualquer tema, sobre qualquer tipo de assunto. Então, você vai ter que aprender centenas e centenas de palavras. Então, qual que é a principal coisa que você tem que fazer para que você se desenvolva nesse aspecto? Tem as lições que eu peço, que é o seguinte: você escrever frases curtas sobre sua rotina, como você está se sentindo, o que você fez, o que você faz, o que você pretende fazer. Começa com frases curtas de 5 ou 10 palavras. Depois que você se acostumar, começa a aumentar. 15, 20, 30. Depois começa a escrever parágrafos e vai lentamente se desenvolvendo. Falando em relação aos meus alunos, nos primeiros 6 meses eu não me preocupo muito com isso. Mas depois que passa dos 6 meses e o aluno ele já sai do básico, já começa a virar pré-intermediário, não interessa o filme que eu estou passando, o texto que eu estou passando, o assunto da conversa que eu estou falando. Sempre que a pessoa trava, tanto para falar quanto para entender as minhas perguntas, os meus comentários, é sempre falta de vocabulário. É sempre isso que é o que deixa a pessoa travada e emperrada. Então, por isso, a prática, tanto na aula, quanto principalmente fora dela, essa questão de você pegar um texto pequeno, ler ele, traduzir ele, envia para mim de lição de casa, ou você escrever frases curtas ali, 5, 10, 15, 20 palavras, o que está acontecendo na sua rotina, manda para mim. Essa é a principal maneira para você ir combatendo esse problema aos poucos, para você ir enriquecendo o seu vocabulário o mais rápido possível e você atinge a fluência o mais rápido possível. Vamos aqui para alguns exemplos. Então aqui no exemplo de cima, né, eu deixei aqui as palavras runaway e flee. Então, o primeiro aspecto é o seguinte: no inglês, uma das dificuldades que você tem é a questão de você aprender vários phrasal verbs, né? Um exemplo de phrasal verb é runaway, que está em cima na esquerda. Só que aí é o seguinte, são palavras, por exemplo, em inglês você vai encontrar palavras completamente diferentes, como é esse exemplo do runaway e flee, que tem simplesmente a mesma tradução. Então, às vezes, já aconteceu de eu estar num filme com a aluna, e a cena era as pessoas escapando da cadeia. Só que aí depois, quando a gente estava na aula de speak comentando o que tinha acontecido, eu acabei usando a palavra flee em vez de runaway. E nessa ela ficou perdida, ela só conhecia o runaway. Então você vê o seguinte, ela entendeu tudo que eu falei, aí só uma palavra confundiu ela. Então simplesmente assim, no longo prazo, o principal problema é simplesmente enriquecer vocabulário. Outra questão aqui, line e queue, fila. Então, pode também ser variáveis, por exemplo, inglês britânico e inglês americano. Então, line e queue também é um bom exemplo nisso. Aí a questão aqui também, a palavra, a mesma palavra, ela pode estar em categorias diferentes, né, de um substantivo e um verbo. Então, no caso, o bear, a maioria das pessoas vai conhecer como urso, mas também pode ser o verbo suportar. Então, bear, substantivo, verbo. Então, significados diferentes. Aí aqui, lágrima e rasgar, aqui o problema está na pronúncia. Se você quer falar lágrima, você tem que falar tear. Se você quer falar rasgar, você tem que falar tear. Então, esse é outro problema. Outra coisa também, esse exemplo aqui de baixo, né, o like e o like, como e gostar. É que você tem que entender uma coisa assim. Você nunca pode olhar para uma palavra em inglês
e pensar assim, já entendi tudo sobre essa palavra, já aprendi tudo. Muitas vezes é super comum uma mesma palavra ter 2, 3, 4, 5 significados completamente diferentes da mesma palavra. Então se você está lendo um texto e você viu que mentalmente a sua tradução não deu certo, muito provavelmente essa palavra ela tem algum significado a mais que você não sabe. Então, eu deixei esses exemplos aqui resumidos nessa questão de vocabulário para mostrar para vocês o seguinte: no longo prazo, o seu grande vilão é você enriquecer seu vocabulário. E às vezes, uma palavra que você sabe uma tradução, às vezes você vai ter que aprender 2, 3, 4, 5 traduções. Isso não é incomum, isso acontece várias vezes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a importância aqui de enriquecer o seu vocabulário. Se vocês gostaram do vídeo, clica no like. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.